Aproveite, irmão, dessa boa oportunidade de estar diante de vós para agradecer a Deus pela boa viagem que Deus tem dado a graça de fazer de Poços de Caldas até essa localidade. Vim para as reuniões na semana passada, voltei a Poços de Caldas também para o atendimento da obra. Depois retornei a trabalho, mas Deus preparou de hoje estar congregado junto de todos vós. Trago a saudação da querida Irmandade. E desejo também levar a saudação de todos vós para Poços de Caldas, de onde Deus era graça de ir com a paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus, irmão. Tem muitas obras e maravilhas o Senhor tem feito na minha vida, na minha família. Quando nasci, meus pais já serviam a Deus. Eu sou uma criança muito enferma, minha mãe obedeceu, ela estava de 7 meses de mim. Com 2 meses eu nasci. Mas nasci muito enfermo, comecei, irmão, a andar com 3 anos, mas eu não tinha firmeza nos meus braços, nas minhas pernas, caía facilmente. E aconteceu. E quando cheguei na idade de 7 anos, meus pais me colocaram, naquele tempo eu já colocava no 1º ano, e eu não conseguia nem pegar no laço, porque além do problema físico, eu tinha um problema mental, eu babava, molhava toda a minha camisa, e as pessoas para me chamar, tinham que me chamar várias vezes para que eu pudesse dar atenção. Eu era autista, eu vivia no meu mundo. A medicina é irreversível. Quem nasce assim, morre assim. Mas agradeço a Deus, meu irmão, que o Senhor tinha uma obra a fazer. A professora ficou cuidando de mim mais como uma babá do que como uma professora. O tempo foi passando, e quando chegou no mês de agosto, ela chamou os meus pais e disse, e a eles, infelizmente não tenho mais nada a fazer. O Joel é doente, e vocês vão ter que aceitar o Joel do jeito que ele nasceu. Não tenho condição, é só transtorno para a criança, para mim, para vocês. E ela então foi bem clara, bem objetiva, e meus pais ouviram, e depois ela terminou, meu pai tomando a palavra, disse, Dona Carmen, nós agradecemos tudo que a senhora fez pelo Joel até hoje. Sabemos que a senhora é uma excelente alfabetizadora, mas infelizmente a senhora não teve sucesso. Nós queremos dizer que nós servimos um Deus vivo, que fez o céu e a terra, e tem poder de fazer uma obra. Para quem esperou tanto tempo, mais uma semana, menos uma semana, não vai fazer diferença. Então aguarda uma semana, e nós vamos orar a Deus. Se Deus achar por graça em fazer uma obra, Ele continua. Se Deus não o libertar, a gente tira ele da escola e não se fala mais nisso. E a professora então concordou com aquele trato, que para ela tanto fazia mais uma semana, menos uma semana, mas tudo indicava que seria a segunda opção. Passaram-se 3 dias daquela conversa. Meu pai lembrou, estava em casa, era 2 horas da tarde, e ele entrou no quarto e foi buscar o Senhor. Fechou-se ali. E minha mãe, vendo a porta fechada, entrou no outro quarto em frente e foi buscar o Senhor, um sem saber que o outro estava orando. No espaço de 10 minutos, eles oraram a Deus. E quando Deus quer fazer uma obra, é rápido. Não precisa, não é nada demorado, não é complicado. E é interessante que eles terminaram a oração, era 2h10. Um abriu a porta, o outro também, deram de encontro, e ainda um perguntou ao outro, o que você foi fazer? Eu fui fazer o mesmo que você. Estavam na mesma comunhão, no mesmo espírito. Eles diziam, mas o que você pediu? Eu pedi assim, com essas palavras, e conferenciaram entre eles. Naquele momento, lá na sala de aula, a professora estava passando a leitura aos alunos e por consideração. Chegou na minha vez, como de costume, ela falava o meu nome, eu não lia, e passava para outra criança. E ela me chamou umas 3 vezes. E ali ela falou, Joel, é a tua vez de ler. E quando ela, por 3 vezes, ela falou o meu nome, foi como uma lâmpada, irmão, se tivesse apagado e fosse acesa. Eu juntei aquelas letras e formei a palavra, e formei a frase de toda aquela linha. Quando eu li toda aquela linha, todas as crianças,
subiram em cima da carteira e aplaudiram e disseram: ele conseguiu. O Joel está lendo. Glória ao nome do Senhor. A professora acalmou a sala de aula. E depois que todos sentaram, ela pediu que eu lesse a linha de baixo, eu li a outra também. E ali ela disse: isso é um milagre. Hoje está sendo contado nessa congregação. Já contei muitas vezes essa obra, mas sempre é como a primeira vez que eu estivesse contando. Porque a obra de Deus, ela é viva, e o Senhor é aquele que opera maravilhas no nosso meio. Como eu não tinha condição de, na verdade, nota para passar para o segundo ano, então fiz uma prova final na diretoria, porque eu demorava o dobro do tempo das outras crianças. Eu tinha que ficar bem quieto num lugar para fazer a prova. E eu sozinho fiz e acertei todas as questões. Eu passei para o segundo ano. E depois, no segundo ano, não tinha condição de continuar, porque a minha mãe achava por bem deixar eu numa sala especial, onde estavam ali as crianças excepcionais. Eu fiquei com eles mais um ano. E a professora queria me liberar, mas ela disse que não tinha como, porque eu não acompanhava a sala na parte da escrita, porque eu não conseguia segurar direito lá. E eu preferia a prova oral do que escrita. Mas o Senhor, como Ele é bom, com 12 anos o Senhor me libertou da parte física, e do último aluno passei a ser o primeiro aluno na escola. 12 anos eu tirei 10 em todas as matérias, todos os meses do ano. Agradeço a Deus que a obra que Deus faz é perfeita, para que o nome de Deus hoje mais uma vez pudesse estar sendo glorificado. A obra em si, irmão, não somente estamos louvando o Senhor, e às vezes muitos da Irmandade não levantam nos microfones para agradecer, mas digo-vos, o agradecimento o Senhor recebe em cada lugar onde estamos, mas a maior intenção de um testemunho é para gerar fé no coração daqueles que ouvem, e assim como o Senhor operou na minha vida, o Senhor operará na vida de muitos que encontram entre nós. Me lembro que Deus já me deu a graça de contar, não lembro quantas vezes essa obra, mas me lembro que o Senhor libertou uma criança na cidade de Alfena, uma outra criança, irmão de uma jovem na cidade de Matão, que era a última aluna da escola, e os pais creram, eles oraram a Deus, e a menina na outra semana fez uma prova para entrar no departamento jurídico de uma empresa, e entre 200 candidatos ela passou em primeiro lugar. Depois o Senhor fez uma outra obra em Sorocaba também, do moço, que os pais estavam desanimados, eles estavam fazendo engenharia, e em cálculos estava péssimo, porque quem faz engenharia, na verdade, pesa muito a aula de cálculos, e depois eles ouviram essa obra, creram, oraram ao Senhor. O Senhor também libertou o moço e passou entre os primeiros alunos na matéria de cálculos e engenharia. Então agradeço a Deus, irmão, que o Senhor é aquele que opera maravilhosamente na vida de todos, e que essa obra também possa colocar fé nos nossos corações, para que o Senhor possa operar com os nossos filhos, no meio também da vossa parentela. Agradeço a Deus por muitas outras maravilhas na minha infância, livramentos, e por muitas viagens que Deus tem dado a graça de fazer. Deus me deu a graça de atender como cooperador de jovens e menores, 8 anos e meio. E depois, irmão, cooperador de jovens, o Senhor me levantou para o Ministério de Ancião. No ano de 97, ali em Foz de Caldas, o Senhor tem abençoado até o dia de hoje. Espero que seja até o final. Isso é o que nos importa. Também, meu irmão, entre muitas viagens que Deus deu a graça de fazer, e pela boa comunhão da igreja, e também amanhã terá batismo, o irmão passou aqui um aviso, que às 18 horas haverá batismo nessa congregação. Então, irmão, vou contar aos irmãos e também aos visitas que estão aqui entre nós, a visita, como que a obra de Deus faz, irmão, quando Deus revela e manda a gente falar com alguém. No mês de novembro do ano de 88, num domingo, uma segunda-feira,
Eu tive um sonho que eu subi a rampa do Palácio do Planalto em Brasília e 2 soldados, um segurava num braço, outro no outro, e falavam para mim: o que você veio fazer aqui? E eu falei: eu vim falar com o presidente José Sarney, na época era o presidente da República. E eles disseram: não, mas o senhor não pode entrar para falar com o presidente. Eu falei: não, mas eu tenho que falar porque o assunto é muito importante. E quando eu falei: o assunto é muito importante, eles disseram: mas qual é o assunto? Eu falei: o assunto é a respeito do meu pai. Eles disseram: bom, se é a respeito do seu pai, nós vamos deixar o senhor entrar. Me vi dentro de uma sala anunciando essa graça ao presidente, acordei às 4h30 da manhã, rindo, e a minha esposa acordou de ver eu rindo. Ela disse: por que você está rindo? Eu falei: eu acabei de testemunhar o presidente. Ela riu também. E eu falei: diz se tem cabimento uma coisa dessa. Eu não tenho coragem nem de testemunhar o vizinho aqui de casa, estou testemunhando o presidente, era só que faltava. Mas aquilo para mim, eu achei que era um sonho como outro qualquer. Amanheceu segunda-feira, passou terça, quarta-feira fui congregar. Estava congregado, o Senhor mandou a palavra em 1 de Josué e dizia: assim como fui com Josué, serei contigo nesta missão. Aquilo que eu te mostrei não é fruto da tua imaginação, mas é vindo da minha parte, diz o Senhor. Mas mesmo com essa palavra, eu não peguei para mim. Deus está confirmando alguma missão para alguém por aqui. E é interessante, irmão, que eu não peguei a palavra para mim. E quando terminou o culto, veio um irmão lá atrás me saudar aqui, na frente era cooperador de jovens, e ele me saudou. Falou: irmão, como ouviu a palavra? Deus confirmou alguma missão para alguém aqui, para uma viagem. Aí ele disse: irmão Joel, interessante que eu sonhei com um irmão para amanhecer hoje. Eu falei: comigo? E agora Deus manda essa palavra. Eu falei: o que o irmão sonhou comigo? Sonhei que nós dois estávamos numa viagem juntos, e me vi falando com o presidente da República. Eu fiquei com o irmão Márcio aqui. Eu falei: mas irmão, esse foi o sonho que eu tive para amanhecer segunda-feira. E ele falou: eu fui para amanhecer hoje, quarta. Eu falei: então o caso é sério. E aquilo, irmão, que demos risada, passou a ser sério. Eu falei: então nós temos que buscar a confirmação da parte de Deus. Na sexta-feira fui congregar, chegando no culto, orei o Senhor e falei: Senhor, se é para mim falar com essa autoridade, eu quero que tu envie a tua palavra em Jonas, no capítulo 2. Naquela noite, sabe quando o servo de Deus encosta na parede, ele não tem a palavra, os outros também não se manifestam, e eu ali em comunhão, ele queria até que eu levantava, eu falava: não, e eu ali em comunhão. Aí ele chegou no culto e falou: vamos ver Jonas, capítulo 2. O Senhor falou grandemente. Chegando na minha casa, orei o Senhor e falei: Senhor, não quero te tentar, mas eu quero mais 3 palavras em 2 de Jonas em congregação diferente esse mês. Naquele mês o Senhor mandou mais 3 palavras em 2 de Jonas. Aí, irmão, eu realmente fiquei convencido realmente que eu tinha que fazer essa viagem, mas achei por bem esperar terminar o mandato desse presidente, porque tornaria mais fácil falar com ele. Eu passava a aflição, as angústias da vida, chegava em casa, a minha esposa falava: vamos abrir a Bíblia, o que Deus fala com nós? Ela pegava uma, dava a outra para mim, eu abria ela também, 2 de Jonas. Ela mostrava para mim, eu mostrava: você tem que ir, não tem como fugir não. Eu falei: mas essa Bíblia já deve estar com marcado esses 2 de Jonas aqui, na Bíblia. Vamos abrir no Novo Testamento que não cai em 2 de Jonas. Aí, abrindo o Novo Testamento, caía Paulo perante o rei Agripa e Berenice. Quando Paulo fez com o rei Agripa. Então eu não tinha, irmão, como fugir. E achei por bem esperar passar o mandato dele de presidente. Passou o ano de 89 e de 90. Quando entrou no 91, eu comecei a falar com a dona Leda, secretária particular dele em Brasília, tentando marcar uma audiência, mas não era possível. A dona Leda punha dava mil e uma desculpa e não marcava audiência. E quando chegou no mês de novembro de 92, cheguei com meu companheiro e falei: irmão, não dá mais para a gente continuar nisso. Vamos por fé. Se marcar audiência, a dona Leda não marca. Buscar palavras, nós não podemos nem pensar, porque estaríamos tentando o Senhor. Então vamos por fé. E assim, irmão,
Liguei para a Dona Leda pela última vez para dar apenas uma satisfação que estávamos vindo ao Brasil e gostaríamos de falar com o senador, e ela ainda disse do outro lado: não vem não, seu Joel, que ele não está em Brasília, ele está em São Luís do Maranhão, e assim que ele retornar a Brasília, ele viaja para a Europa, de maneira que ele não ficará em Brasília no mês de novembro. Mas mesmo com essa resposta, desliguei o telefone, risquei aquele número, que também não ligo mais desse telefone, não vou incomodar mais a Dona Leda. Está orado, confirmado, e nós vamos assim mesmo. Chegamos em Brasília, procuramos o Ministério. Na época, o irmão Hamilton tinha escritório de importação e exportação, junto com o irmão Leônidas. O irmão Hamilton é um dos anciãos de Brasília, e o irmão Leônidas, um dos diáconos que foi guarda-costas do presidente de direito. Ali, irmão, nós fomos para o escritório, eu conheci eles ali naquela ocasião, e coloquei, na verdade, na mesa tudo aquilo que Deus havia mostrado, enfim, que tínhamos de falar. Falei, ó, você tem escritório de importação, sempre há interesse internacional, liga lá, quem sabe o senador está por aí, porque nós viemos por fé. Aí o irmão ainda ligou no escritório, eu falei, não fala para a Dona Leda em Joel, porque ela nem pode ouvir falar, porque ninguém era uma filha, eu vim dizer. E ali, irmãos, eles falavam assim: aqui é do escritório de importação, gostaríamos de saber se o senador está. Eu disse, por incrível que pareça, chegou hoje pela manhã, então estará amanhã, que seria na terça-feira, às 14 horas aqui no gabinete. Aí eles ficaram pelo irmão Joel, vocês chegaram de Poços de Caldas e ele chegou de São Luís. Vai estar amanhã às 14 horas. Aí ele disse ao irmão Leônidas, é bom nós estarmos lá 15 para as 2. Ele falou 15 para as 2, o senhor falou para mim assim, às 3h30. O senhor falou comigo aqui que é às 3h30. Mas a Dona Leda falou que é às 2. Eles vão ficar no senhor que não tem margem de erro, então não é. Aí quando foi na terça-feira, dia 17 de novembro de 92, 3h15 da tarde, entramos dentro do Congresso Nacional, o irmão Antônio, o irmão Leônidas e eu. O irmão Antônio e eu, nós estávamos tranquilos. O irmão Leônidas aflito. Na época eu fazia 22 anos que trabalhava lá dentro, tinha facilidade para entrar e sair dali. Mas não dependia dele de maneira alguma falar como senador, aí ele já era senador. Nós entramos tão tranquilos que o irmão Leônidas esfregava uma mão na outra e falou nós no corredor e falou assim, irmão, eu estou preocupado com os irmãos estão tão tranquilos, parece que os irmãos vão fazer compra. E os irmãos, se não conseguir falar, os irmãos voltam em paz da Poços de Caldas, porque eu estou preocupado, os irmãos vacilarem na fé. Irmão, fica em paz, nós vamos falar, estando aqui dentro, nós vamos voltar como se nós tivéssemos falado. A nossa parte nós estamos fazendo, falta o Senhor fazer a dele. Glória ao nome do Senhor. Aí ele se acalmou. Aí tomamos no corredor do Senado e estava um movimento muito atípico, um movimento fora da normalidade. Inclusive, eu achava que era daquele jeito, mas aí tranquilo. Mas estava muita gente saindo, eles estavam entrando, e havia muito tumulto das pessoas, e havia um clima, assim, irmão, diferente. Muito tumulto. Estava um ambiente muito pesado ali dentro. E o irmão Leônidas, quando tomamos no corredor do Senado, ele falou nós, ele falou, irmão, estou preocupado com os irmãos, eu vou contar para o irmão a realidade. Tem coisa que o povo fica sabendo, mas tem coisa que é segredo de Estado. E eu vou contar para os irmãos o que está acontecendo. Talvez seja a proclamação da República, a pior época que os irmãos podiam ter vindo foi essa. Os irmãos sabem que houve um impeachment do presidente em exercício que foi afastado e o vice-presidente assumiu. Então, na imprensa, é o vice-presidente, é o presidente do Brasil, mas quem governa atrás das cortinas é o senador José Sarney. Por isso que está com uma pressão muito grande, o ambiente aqui está muito pesado, e é 30, 40 pessoas tentando falar com ele, não consegue, amanhã vai viajar para a Europa, e ele está aqui, mas eu quero dizer para os irmãos que é 90% de chance de não falar com ele hoje. 9% para marcar uma audiência para daqui a 60 dias, mas não é certeza. E 1% só se for um milagre. Quando ele falou assim, veio ficar triste, eu dei essa resposta para ele, irmão Leônidas, na matemática 1% é 1% e acabou, e na obra de Deus é tudo que a gente precisa. Porque eu sou um zero e o irmão Antônio é outro zero, e o Senhor é um, ele está na frente, de forma 100% e a gente fala com ele.
Meu irmão, a fé remove montanhas. Então vamos lá, meu irmão, seja o que Deus quiser. E o Senhor falou que a pedra que estava no caminho vai ser removida. O Senhor mandou 6 palavras falando que a pedra vai ser removida. Então vamos lá. Chegamos numa sala muito ampla. Quem é a dona Leda? Levantou a senhora muito distinta, falou, sou eu. Ó, dona Leda, presta atenção, a senhora, sou de Poços de Caldas. Ela sentou. Mas eu acredito que o senhor veio. A senhora pode acreditar? Estou aqui em carne e em ossos e não quero falar com ele agora. Não quero falar com ele hoje, quero falar com ele agora. Eu sei, o senhor é teimoso. Eu falei que o senhor não vinha. Mas eu vim assim mesmo. Eu não vim pela minha vontade, eu vim pela vontade daquele que me enviou. E outra coisa, dona Leda, a senhora vai dar um jeito, eu vou falar com o senador. E ali ela começou, irmão, a negar de todas as formas, porque ela estava dentro das atribuições, ela confiada e não podia abrir mão, porque se ela abrir mão, como que fica aqui? E nós estávamos dentro do direito de querer falar com ele, e ela dentro do direito de não deixar. E ali, irmão, tivemos ali uma conversa e ela não abria mão de maneira alguma. Falei, dona Leda, então não tem condição? Ela falou, não, senhor, infelizmente não é má vontade minha. O senador está cuidando de assuntos particulares e amanhã, às 8 horas da manhã, ele viaja para a Europa. Ele não vai ficar, ele vai ficar um mês na Europa. 30 dias. E eu não posso abrir mão para o senhor. Inclusive, faz 10 minutos ele me ligou, ele era para chegar às 2 horas. Já são quase 3h30 e não apareceu aqui ainda. Ele me ligou e falou assim, Leda, hoje eu não atendo ninguém, nem ministro. Se não me visitou, falou, mas não é mais você que vai atender. Hoje não vai para atender ninguém. E outra coisa, seu Joel, ele falou para mim, não. Ele falou, se o senhor não está acreditando em mim, olha aqui a agenda do senador, abriu uma agenda, que o nome de algumas personalidades estava embaixo, assim, audiências canceladas. Falou, está cancelada as audiências. Pessoas que estão marcadas há mais de 30 dias, foi cancelada as audiências. Está na agenda. Quando eu vi aquela agenda, escrito audiências canceladas, em vez de eu ficar triste, o senhor me visitou e falou assim para mim assim, o meu espírito não é agendável. Na agenda marca as coisas da terra, não do céu. Na Bíblia não está escrito que precisou marcar na agenda de nenhum homem para falar com nenhum rei. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor ia me confortando, irmão. Mas quando eu vi que não tinha condição mesmo, eu falei, então, muito obrigado, um abraço, passar bem. E saí, peguei o corredor, que está aqui ali na porta da congregação, corredor sem nada. Eu olhei por hábito no relógio, 3h30. O Leônidas, que estava atrás de mim, falou assim, é bom, Joel, o senador chegando. Estava aí o guarda-costas e o outro senador de outra, que entrou em outra sala, e ele aproximou o Leônidas, passou na nossa frente, e falou, senador, o senhor dá um minuto da sua atenção? Eu falei, pois não. Esses dois são servos de Deus, são de Poços de Caldas e desejam falar com o senhor. O senhor recebe ele, deve ser um assunto da parte de Deus. Ele abriu um sorriso, pegou na nossa mão e disse, é da parte de Deus eu recebo. Pode sentar naquela sala, daqui 5 minutos eu atendo o senhor dentro do meu corredor. Aí o senhor operou de 1%. Aí sentamos numa sala, o Leônidas ficava assim, não, Joel, mas isso nunca aconteceu por aqui. Eu falei, nunca aconteceu, mas o que acontece? Estamos assim, vamos ficar em comunhão. Passou 5 minutos, aí já veio água gelada, cafezinho, aí já montou, né? Ia falar. Aí tinha gente para abrir porta, fechar a porta. Aí eu entrei, irmão, com o Antônio atrás e o Leônidas mais atrás, irmão Leônidas. Irmão Leônidas disse assim, eu com ele, eu não vou entrar porque a missão é dos dois, né? O senhor falou para ele, nada disso, você vai entrar porque você é a única testemunha dessa obra. Tudo que eu faço, eu fico uma testemunha. Aí o irmão Leônidas entrou, o senador estava tranquilo, não ia falar com ninguém, não ia receber ninguém. E para quem não ia falar, ficamos lá 40 minutos. O senador fez assim, pode começar. E Leônidas sentou num sofá, eu sentei numa cadeira, o irmão Antônio na outra. Ele falou assim, pode começar. Eu falei, senador, nós estamos muito contentes de estarmos dentro do gabinete do senhor. Ele falou, muito obrigado. O senhor sabe que a maior parte das pessoas que sentam nessas cadeiras, e nós também sabemos, vem aqui para pedir alguma coisa para o senhor. E nós não temos para pedir nada, nós temos para trazer boas novas de salvação. Porque ao pobre e ao rico convida a Deus ao banquete da salvação.
embora poucos são os nobres e os poderosos que aceitam o Senhor, mas o convite é feito a todos. Então nós vamos para trazer o convite da salvação. Se o Senhor aceitar, louvado seja Deus. Se o Senhor não aceitar, a nossa parte nós vamos fazer. O Senhor sabe que tanto eu quanto o Senhor vamos descer a sepultura e temos uma alma para prestar conta diante de Deus. E o homem, por mais importante que ele seja, quando ele lembra que ele é mortal, existe um ser superior, um Deus Todo-Poderoso, e temos que prestar conta. Porque, na verdade, o senador, nós vimos aqui para livrá-lo da condenação, mas existe condenação, assim como existe o dia e a noite. O céu e o inferno, Deus e o diabo, o bem e o mal, o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Não existe meio certo ou meio errado, nem meio verdadeiro, nem meio falso. Não existe meia fé, existe fé. Não existe meia salvação, nem meia condenação. Glória ao nome de Deus. E nós viemos para, na verdade, oferecer, na verdade, a salvação que o Senhor tem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E também para livrá-lo do juízo final, e lá não vai estar o juiz de direito, nem o desembargador de Estado, nem o ministro do Supremo Tribunal, mas o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Pai de todos os espíritos, Pai de toda a carne, vai julgar os vivos e os mortos e não vai passar de dúzia, não, vai ter de um volume. Ele vai ter que mostrar para Deus o que deveriam fazer e não fizeram, e que não era para fazer, infelizmente fizeram. Então, senador, vemos aqui, e se Deus nos mandou aqui, é porque Deus ama a tua alma. Ele falou, eu creio que Deus ama a minha alma. A nossa conversa vai ter muito fruto. E assim, irmãos, o Senhor foi desenrolando a nossa conversa de uma forma muito boa, muito maravilhosa. Nós somos um povo que crescemos muito a cada dia. Não somos dizimistas, não, porque o dízimo era do tempo da lei, nós estamos na graça. Dai de graça, que de graça recebemos, e estamos dando de graça aquilo que de graça um dia recebemos. E Deus deu de falar pontos de doutrinas, enfim, e ele prestou atenção sobre a piedade. O irmão Antônio entrou na parte da piedade, como que funciona a obra da piedade na congregação. E depois voltei a palavra e disse a ele, senador, o senhor está vendo que nós não trouxemos nenhum papel escrito aqui. Nós não trouxemos papel aqui escrito, não trouxemos a Bíblia, porque Deus não deu nós para levar a Bíblia. O senhor está vendo que nós estamos de mão limpa. Sabe por quê? Porque a Bíblia não tem que estar debaixo do braço, tem que estar dentro do coração a palavra. E a Bíblia nós não trouxemos aqui porque nós não temos tempo para discutir Bíblia, e muito menos o Senhor. E a parte da discussão da Bíblia, nós deixamos as religiões. Enquanto a gente discute Bíblia, nós apresentamos Jesus Cristo para a salvação da alma, que é outro assunto. Tem um assunto que é discutir Bíblia. E tem outro assunto que é apresentar o Senhor Jesus Cristo para a salvação da alma, que é o que nós vamos fazer aqui. E mesmo que nós trouxéssemos a Bíblia para discutir com o Senhor, nós temos que ter respeito ao Senhor. O Senhor é membro da Academia Brasileira de Letras, e de letras o Senhor entende muito, mas de espírito o Senhor não entende. Porque ser presidente da República, basta ser eleito pelo povo a presidente. Mas sentar na cadeira onde sentou os grandes escritores da literatura não é por eleição, mas por conhecimento. Mas na Bíblia teve homens importantes como o Senhor. E um que Deus traz em lembrança agora, era um que era senador, como o Senhor é senador, e chamava inclusive José. José de Arimateia, como o Senhor chama José, era senador, e ele prontificou na morte do Senhor Jesus. Doou numa sepultura nova que pertencia à sua família, mandou comprar um lençol divino finíssimo, não é qualquer forma não. É porque ele era muito rico, para cumprir também a profecia do profeta Isaías, que há 730 anos atrás havia profetizado, com o rico na sua morte. Então, na morte do Senhor Jesus, teve a participação de um rico que foi o senador José de Arimateia e Nicodemo, príncipe dos judeus, aquele que foi ter com Jesus à noite, que levou uma certa quantidade de unguento para ungir o corpo de Jesus quando tirou da cruz e pôs o Pilatos o senador José de Arimateia, como tinha acesso a Pôncio Pilatos, pediu o corpo e foi, na verdade, dado o corpo para que fizesse então todo o processo do sepultamento do Senhor Jesus. E que o mesmo sentimento que estava dentro do coração do senador José de Arimateia possa estar dentro do coração do Senhor senador. Deus desceu com a presença, visitou nós, visitou ele,
Saiu numa rota falsa, numa parede branca. O guarda-costas dele ficou também testemunhado dessa bendita graça. Convidamos ele a congregar. Ali, irmão, falamos que assim que ele voltasse da Europa, o irmão Leônidas levaria um relatório contendo os endereços das casas de orações. E ficou o irmão, ele ficou muito feliz, nós também. E 40 minutos ficamos ali. E quando saímos, o irmão Leônidas já pôs nosso carro, depois da volta em Brasília, eu falei, irmão, mas o irmão é motorista do Congresso, ele está com o carro oficial. Eu falei, não, o meu trabalho é carregar as autoridades que tem aqui nessa cidade, e vocês são as autoridades que Deus mandou nesse lugar, nesse dia. Passou 30 dias, o irmão Leônidas levou um relatório, ele folheou o relatório, falou, manda um abraço para aqueles dois. Ele disse que a porta do gabinete está aberta, para quando eles quiserem fazer visita para mim aqui em Brasília. Então agradeço a Deus, porque quando Deus manda, as portas estão sempre abertas. Mas alguém poderá dizer, mas ele batizou. Irmão, a sua esposa já congregou mais de 90 vezes. Há 8 anos teve culto de evangelização na fazenda dele. E quanto ao batizar e não batizar, isso já é ele com Deus. Porque Paulo também pregou aos reis, a muitos e muitos não batizaram, e muitos ainda chamaram Paulo de louco. Glória ao nome santo do Senhor. Mas isso é para mandar de ficar sabendo, e as visitas que estão aqui no nosso meio, que a palavra de Deus está chegando debaixo dos pontilhões, lá nas favelas, nas mansões dos mais singelos lares e nos palácios, para que naquele dia ninguém venha dizer, eu não sabia, ninguém me contou que o Senhor Jesus viria em nome de Deus. Aleluia. Hoje o Senhor coloca uma responsabilidade maior dentro de cada um, para nós servirmos a Deus na esperança de um dia recebermos a coroa da vida eterna. Porque somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem por aqui, mas temos certeza de um dia habitarmos na pátria eterna. Glória ao nome do Senhor. E irmãos, que também aumentam a vossa fé, e não existe nada impossível àquele que crê. Eu agradeço a Deus em tudo por essa preparação. Deus seja louvado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Amém do Senhor. Agradeço a Deus também por muitas viagens, o Senhor tem dado a graça de fazer. O Senhor preparou meu casamento no início de 88, quando foi no mês de setembro e completar 25 anos, hoje tem 45, ia completar 45 anos. E eu falei assim, foi o dia da minha, fui apresentado cooperador de jovens, e eu achei muito novo, falei, Senhor, tem 25 anos, agora cooperador de jovens, uma responsabilidade, estar diante da mocidade das crianças, e a preocupação, porque a gente não está esperando, é um ministério assim, o Senhor que separa, a gente fica sabendo depois que foi orado, confirmado. E fui apresentado para a Irmandade, cheguei em casa à noite, então vem muitos pensamentos. Era uma meia-noite, pus a Bíblia em cima da cama, orei, peguei, falei, Senhor, fala comigo na tua palavra, assim como tu falaste para os anciãos, e eles levaram em reunião, fala comigo para conforto da minha alma, não porque eu estava duvidando que era Deus, não, nada disso. E peguei, irmão, abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu no capítulo 8 de Números, no verso 24, onde está escrito assim, do ofício dos levitas foram estes os escolhidos, homens com a idade de 25 anos para cima, para atenderem a tenda da congregação. Aí eu entendi que era da vontade de Deus e fiquei com a mocidade 8 anos e meio. Quando estava terminando esses 8 anos, que logo eu fui depois fui para o Ministério de Ancião, no ano de 97, o Senhor me mostrou uma revelação. Nós temos ensinamento para não contar, mas como cumpriu, é uma parte muito gloriosa, e a Irmandade está numa comunhão perfeita.
Vou contar aos irmãos. O Senhor me mostrou eu andando num deserto. E conforme eu pisava no deserto, meu pé ia até na canela, eu sentia a areia do deserto, quente. Eu olhava para o céu muito azul. Eu olhei à minha direita e vi uma pedra quadrada, as mesmas medidas, largura, altura e comprimento, centenas de vezes maior do que as pirâmides do Egito. Mas as linhas eram perfeitas, e aquilo me espantei com a grandiosidade da pedra, e falei, esta obra não é de homem, é de Deus. E em cima da pedra, eu vi a congregação do Brás representando como uma caixinha de fósforo em cima de uma mesa. E eu falei, por certo tem alguma escada que dê acesso. E eu vou ver se eu consigo subir lá em cima. Num dos lados, havia uma escada de mármore branco, degrau largo e baixinho. Quando eu saí do deserto, que eu coloquei o pé no primeiro degrau, eu comecei a rir, porque eu estava com uma roupa que eu nunca havia colocado. Aquelas roupas que eles usam no Oriente. Aquelas roupas que vêm abotoadas aqui de cima até lá embaixo, aqueles vestidos grandes, a manga bem larga. Que aquelas roupas, conforme anda no deserto, faz a ventilação do corpo. Não pode usar terno e gravata lá, porque a pessoa morre, 50 graus. Não tem como. Então, por isso que usa aquelas roupas, aqueles turbantes, por causa do local. E eu estava com aquela roupa e eu admirei. E quando eu estava admirando daquela roupa, veio um varão de branco, passou por mim e falou assim, segue-me. Eu vi só o relance assim de rápido, o lado do rosto dele brilhava como o sol. Ele passou na minha frente e subiu, e eu fui atrás. E conforme ele andava, eu ouvi o barulho do vestido dele, tecido pesado e fazia barulho. E eu ficava olhando nas costas dele, e era tão branco, e saía fagulhas de fogo. E aquilo foi me impressionando, e eu fui subindo. Só que eu percebi que atrás de mim havia o movimento. Eu olhei para trás, e tinha uma fila indiana, um atrás do outro, e cada um com uma cuia na mão, assim, porém vazia. Não tinha nada. Falei, mas o que significa essa cuia vazia e eu não tenho nada? E com essas cuias vazias vai subir lá em cima, e vocês vão pegar lá em cima. Quando nós chegamos lá em cima, era uma plataforma, como um porta-aviões. E eu falei, não vou chegar perto da beirada, que é muito alto. E na frente da congregação, cravado na própria rocha, tinha um poço. E naquele poço, aquela água, era uma água pura e ela mexia. Mas não tinha nenhuma máquina, nada que fazia movimento e nem estava ventando. Porque na revelação percebe-se tudo, irmão. É diferente do sonho. O sonho é tumultuado. Revelação a gente vive aquele momento. E eu olhava e via que estava tudo parado. E a água mexia, e o sol batia na água e refletia no meu olho, e eu esfregava o olho. E eu queria olhar. E falei assim, esta água está mexendo, é água viva. Quando eu falei água viva, o varão de branco disse, é água viva e é para a saúde das nações. E tu darás de beber ao povo, porque o povo tem sede. E me deu uma cuia com um cabo grande como o cabo de uma vassoura, bem grande, para me tirar a água. E colocar naquelas que estavam ali com aquelas cuias vazias. Eu comecei a servir água. E eu notava que tinha um sinal vermelho por dentro. Eu falei, e este sinal? Esta é a medida da água. Por mais que se tira, esta água nunca fica abaixo da medida e nunca passa da medida. Esta água sempre estará na medida. E eu fui servindo, e servi 10, 20, não lembro, muita gente foi servindo. Aí um dado momento eu falei, mas eu estou cansado de servir. Só que a água não diminuía. Mas também não aumentava, ficava no limite. Mas eu vi muita gente, aí ele sorriu e disse, mas você nem começou? Dá uma olhada. Aí eu olhei na escadaria, descia o povo e fazia zigue-zague assim no deserto e sumia no horizonte. Aí eu acordei. Quando eu acordei, o Senhor me trouxe a interpretação.
O mundo é o deserto. Por mais que a gente tenta correr, muitas das vezes não saímos do lugar. Porque no deserto não dá para correr. Afunda, a areia é fofa, vai até a canela, tem que andar devagar. Por isso que a pata do camelo é bem grande, para não afundar. E ele anda devagar no deserto. E as pessoas, se for andar no deserto, o pé afunda. Então mesmo que ele queira correr, não dá para correr. Assim é o mundo. Quanta gente tentando fazer tantas coisas, e muitas das vezes não conseguem sair do lugar. Então o mundo é o deserto. Vazio, cheio de ilusão. Tem muitas pessoas que vivem de fantasias e de ilusão. E a rocha é Cristo. A rocha no deserto, Cristo. A água é a palavra. A roupa que eu nunca tinha vestido é que o Senhor ia me levantar no ministério. A água é a palavra. A cuia com o cabo comprido, para me tirar a água, era para mim não colocar a mão na água, porque se fosse uma cuia sem cabo, eu ia ter que pôr a mão lá na água e ia sujar a água. A minha mão é suja. A mão é suja. A palavra é pura. É para não pôr sentimento humano na palavra. Pura, ela vem do Pai das luzes. E pura, ela tem que cair em cada coração. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Alamanaia de Deus. Santo é o Senhor. Ninguém vai pegar água com a mão e dar para outro bebê. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Não, irmão. Então a palavra, ela é pura. Não podemos colocar de maneira alguma sentimento humano na palavra. Então a água é a palavra, a pedra é Cristo, ia servir. Passou 3 meses, aí fui levantado para o ministério de ancião. Então esta foi a revelação que o Senhor deu. Então, irmãos, a obra de Deus, ela é espiritual, ela é de revelação, ela é de visão. Esta obra, ela não é material. O reino do Senhor não é aqui, não é deste mundo. Se o reino do Senhor fosse deste mundo, eles viriam e colocaria ele no trono. Veio sem nada, sendo o dono de tudo, pequeno sendo o maior de todos. Passou no meio dos grandes e os grandes não o conheceram. Veio para os que era seu e os seus não o receberam. Aleluia, poucos os nobres e os poderosos que aceitam o Senhor. Mas a todos quanto aceitam o Senhor, deu o poder de ser chamados filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, da coroa da vida eterna. Repartiu os seus vestidos, foi repartido entre os povos. Alguém rasgou e cada um ficou com um pedaço de pano. Porque aonde fala de Jesus, tem pessoas aqui que você pertence a outras religiões. E lá também se fala de Jesus. Mas lá guarda um pedaço da doutrina, mas não guarda outro pedaço. Então ficou com um pedaço. Então aonde fala de Jesus, tem pedaço de pano da roupa de Jesus. Mas a túnica não tem pedaço, ela era um pano só. E foi lançado sorte. Porque como não deu para rasgar, tinha que lançar sorte. E a sorte teve que cair em alguém. E a sorte caiu naqueles que aceitaram esta graça na sua totalidade. Não vai ter meia vida eterna e nem meia condenação eterna. Não existe meia. Existe condenação e salvação. Não existe meio certo e nem meio errado. Não existe meio. Não existe meia. Existe inteiro galardão. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Então aqueles que estão aqui, não batizaram porque são os melhores. Não vieram para cá porque tem uma estrela na testa, não. Vieram aqui porque a misericórdia de Deus os alcançou e recebemos a sorte grande de termos a graça do Filho de Deus dentro do nosso coração.
não somos e não queremos ser os melhores, mas queremos estar entre os aprovados. Glória ao nome santo do Senhor, certo? Não somos e não queremos ser os melhores, mas queremos estar entre os aprovados para recebermos o inteiro galardão. Glória ao nome santo do Senhor. Então agradeço a Deus por esta preparação. Deus seja louvado. Amém. Trago saudação de Jaguariaíba, Paraná, com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus pela preparação de estar a primeira vez congregado com a Irmandade. Assim, eu agradeço a Deus por não tomar muito tempo, por direto no milagre. Se faz 5 anos que eu estou morando na cidade de Jaguariaíba, Paraná. Mas morava eu na cidade de Júlio Mesquita, interior de São Paulo, perto de Garça. Ali Deus tem feito muitas obras. Uma cidade pequena, no meio da roça, cercado pela lavoura. Uma cidade bastante pobre, mas ali Deus tem aparecido. Deus tem feito um grande milagre naquela cidade. Júlio Mesquita, querida Irmandade, se fazia quase 7 anos que não tinha batismo naquela cidade. Deus fez uma promessa que ia mexer com o coração do povo, mas Deus tinha que fazer um reboliço naquele lugar, e Deus falou que tinha que provar alguém naquela cidade. Assim eu agradeço a Deus que aquela palavra veio se cumprir comigo. Da casa do meu pai, 5 desenganados da medicina, Deus passou lá, libertou todos os 5. Querida Irmandade, porquanto eu era paralítico, Deus passou lá e me libertou também. Assim eu agradeço a Deus porquanto aquela palavra teve que se cumprir comigo. Eu fui cometido pela neurisma na cabeça. A neurisma dava muitas crises, muito desmaio, e eu desmaiava na rua, na igreja, na roça, na casa do meu pai. Assim, querida Irmandade, e por eu desmaiar muito, aonde eu caía, ali o meu corpo machucava bastante. E os médicos de Marília achou por bem fazer uma tomografia da cabeça para localizar onde estava a neurisma. Mas chegando no hospital de Marília, os médicos inverteram as injeções, aplicaram 2 seringas de iodo no meu corpo. O iodo subiu na cabeça, roubou o oxigênio do cérebro. Assim eu vim entrar em coma. E os médicos desesperados davam choque no meu corpo, aplicavam medicamento, o meu corpo não reagia. Me colocaram sobre os aparelhos, da cabeça às pontas do pé. Fizeram muitas coisas, não teve jeito. Passei 2 semanas em coma dentro daquele hospital. Depois de 2 semanas em coma, o médico percebeu que no aparelho o meu coração parou de bater. Já não respirava mais, achando que eu estava morto. Desligaram aqueles aparelhos, chamaram minha família, meu pai chegando no hospital, junto com a minha irmã mais velha. E o médico dizia para o meu pai: leva o corpo do teu filho, porque ele entrou em óbito, não tem mais vida. Minha irmã, que estava junto com meu pai, achando que eu estava morto, ligou para a funerária e compraram o caixão. Assim, querida Irmandade, meu pai vem daquela situação, e o médico dizia para o meu pai: teve 2 casos desse no mundo, um na Inglaterra e um na Síria. As 2 pessoas morreu, teu filho é o terceiro. Porque ele dizia para o meu pai: a química que nós aplicamos no corpo do teu filho é muito forte. Dentro de minuto, come todas as retinas do olho e as cordas vocais. Além do teu filho estar morto, ele está cego e mudo. Mas o meu pai foi se contendendo com o médico, e o médico dizia para o meu pai:
No hospital nós usamos esse remédio naquela pessoa que nem vive nem morre, para não ficar sofrendo e nem vegetando. A família assina um laudo, nós aplicamos na pessoa, a pessoa vai dormir mais cedo. Era para aplicar em alguém, erramos e aplicamos no teu filho. Leva o corpo dele porque ele está morto, não volta mais. Mas querida irmandade, o médico foi percebendo que o meu pai estava bastante nervoso, pediu que colocasse no andar de cima no hospital. Me colocaram sobre os aparelhos novamente, da cabeça às pontas do pé, dentro do nariz, da boca, aplicaram medicamento, meu corpo não reagia. Chamaram meu pai novamente, leva o corpo do rapaz porque ele está morto, não volta mais. Mas querida irmandade, quando o médico se retirou de dentro do meu quarto, entrou para dentro do consultório para fazer o atestado de óbito, mas de repente eu abri o olho dentro do hospital, arranquei aqueles aparelhos que estavam no meu corpo. Uma enfermeira na minha frente, eu dizia: enfermeira, o que eu estou fazendo aqui dentro? A enfermeira, bastante assustada, ela correu, chamou meu médico: doutor, aquele moço que estava morto voltou novamente. O médico correu dentro do meu quarto e o médico dizia: Eliseu, você está me vendo? Eu falei: estou, doutor. Ele falou: você é crente? Eu falei: eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Assim, querida irmandade, e o médico dizia: agradeça a Deus porque é um milagre, porque não era mais para você voltar em vida, mas se caso acontecesse o milagre de você voltar em vida, você ficaria cego e mudo, porque você não tem as retinas do olho e nem as cordas vocais. Além de você voltar em vida, você está enxergando e falando. Anunciei a graça para o médico no hospital, e o médico dizia: vamos fazer mais alguns exames para ver se tem medicamento no seu corpo. Mas quando nós fomos perceber, o remédio tinha matado da cintura para baixo, já não sentia mais nada. Chamaram uma equipe médica especialista nessa parte. Os médicos chegando no hospital, eles queimavam minha perna, dava choque, pegavam uma agulha semelhante de costurar saco, atravessava de um lado no outro, a minha perna não reagia. Assim me trouxeram para Campinas, na Unicamp, mandaram para Presidente Prudente, vários hospitais, não teve jeito, chamaram a minha família de novo. Eliseu escapou da morte, mas não escapou da cadeira de roda. Mesmo que se levar para outros países, nunca mais se movimenta. Assinou o laudo, entregou na mão do meu pai. Olhando para o lado da parede, comecei a chorar. O médico bateu a mão no meu ombro e dizia: Eliseu, lá em cima nós sabemos que existe um maior do que nós. Se algum dia você conseguir se movimentar alguma coisa, volta aqui e falar para nós. Eu falei: doutor, vai chegar um dia que eu vou passar aqui para falar com vocês, porque na cidade pobre de Júlio Mesquita, Deus mandou uma palavra que ele ia fazer um milagre. Assim, querida irmandade, me colocaram numa cadeira de roda, me mandaram para Júlio Mesquita, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. A cidade vieram chorar junto com nós. Mas, querida irmandade, duas filhas pequenas, uma de 3 para 4 anos de idade, outra de 6 para 7 anos, chorava junto comigo. Mas, querida irmandade, se fazia 12 anos de casado, mas quando eu fui parar em cima de uma cadeira de roda, aqueles 12 anos de casamento começou a se desmanchar. Aqui era minha companheira, já não era mais a minha companheira. Aqui diz que me amava, já não me amava mais. Não dava banho em mim, não trocava eu de roupa, e também não fazia eu de comer. Muitas das vezes, quando saía para fora da minha casa, lá não era calçada de terra, sujava os pneus da cadeira de roda. Quando eu voltava para dentro da sala, no meio da sala ficava o sinal da cadeira, ali ela me batia com fio de ferro. Quando a minha filha via aquilo, entrava na frente, machucava a minha filha também. Quando nós escondíamos o fio de ferro, ela me batia com um cabo de vassoura. Assim foi a morte
nossa luta, a nossa guerra. Mas mesmo assim ela não suportou a prova. Pegou a criatura lá fora e foi embora para o mundo. Deixou eu com 2 crianças pequenas. Eu falei, Senhor, e agora? Eu perdi metade de mim, perdi minha esposa e ela foi embora. Naquela hora Deus falou comigo: meu servo, a tua esposa foi embora, mas eu não fui, estou contigo e vou te ajudar. Assim, querido irmandade, Deus entrou com nós naquela guerra. Mas minhas 2 filhinhas davam banho em mim e trocavam eu de roupa, porque minha mãe estava desenganado da medicina, meu pai desenganado da medicina, meu irmão mais novo estava com 15 dias no UTI aqui em São Paulo, meu irmão mais velho estava condenado à morte por causa do coração, mas estava Deus dentro da minha casa para poder me ajudar. Aonde eu não alcançava, a mais velha segurava uma escada, a pequena subia e pegava para mim. Nas ruas de Júlio Mesquita, na subida as 2 me empurravam na cadeira de roda, na descida uma montava na frente, outra montava atrás, e assim nós descia. Mas foi se passando o tempo, se passou os anos, 5 anos sobre uma cadeira de roda. Mas chegou em Júlio Mesquita uma passagem de ano, eu fui buscar uma palavra e dizia: Senhor, muitos entram o ano contente, alegre, festejando, e eu, como eu vou entrar paralítico numa cadeira de roda. Deus mandou a palavra no ano que se aproxima. Eu entro na tua casa, eu cumpro a palavra. Assim, querido irmandade, quando eu cheguei na minha casa, a cadeira de roda que estava comigo não era minha, era emprestada, era da minha ex-sogra, e por acontecer tudo aquilo, ela foi lá e tomou a cadeira de roda de mim, sem condições de comprar uma cadeira, e eu tinha que me arrastar pelo chão. Mas, querido irmandade, na minha casa era um contrapiso, sobre as minhas pernas ficavam os vergões de sangue. Mas Deus começou a trabalhar na nossa vida, Deus preparou uma cadeira de roda nova para mim. Mas, querido irmandade, se cumpriu aquela palavra que está escrito assim: aí daquele que tocar num dos meus pequenininhos, é como se tocasse na menina do meu ombro. Aquela que foi lá, tomou a cadeira de roda de mim, hoje infelizmente ela está usando, serviu para ela. Assim, querido irmandade, mas Deus começou a trabalhar na nossa vida. Mas chegou no mês de abril, aquela que foi embora, chegou lá fora, ela viu que perdeu tudo, já não tinha mais nada, entrou na justiça para tomar a casa e as filhas de mim. Foi outra luta, outra guerra, busquei a palavra, e Deus dizia pela palavra: eu entro dentro do fórum, tomo a boca do juiz e do advogado. Assim, querido irmandade, foi marcada uma audiência numa segunda-feira. Chegando no fórum, o advogado veio ao meu encontro e dizia: Eliseu, eu sinto muito, não posso fazer nada. A lei dá o direito da mãe ficar com as filhas. A juíza está lá dentro, já assinou e decretou que a casa e as filhas vão ficar com a mãe. E quando o juiz assina, ela não volta atrás. Eu falei: tá bom, doutor. Entrei para dentro do fórum. Naquela hora se abriu uma porta grande, deparei com o juiz, promotores e advogados, me colocaram em volta de uma mesa. A advogada dizia para a juíza: excelência, a testemunha está aí fora, vai chamar para ser ouvido primeiro. A juíza dizia: não sei porquê, mas hoje eu faço diferente, eu não vou ouvir testemunha nenhuma. Pegou os papéis de cima da mesa e dizia: eu assinei e decretei que a casa e as filhas vão ficar com a mãe, mas hoje eu faço diferente. Rasgou os papéis na nossa frente, pegou outros papéis de cima da mesa e dizia: eu assino e decreto de novo, a casa e as filhas vão ficar com o pai na terra. Assim, querido irmandade, contente por esse milagre que Deus tinha feito, mas ao mesmo tempo uma tristeza dentro de mim por ser paralítico, da cintura para cima, com 94 quilos, da cintura para baixo, eu não tinha coxa nem a batata da perna, minhas pernas tinham atrofiado, meus pés se entortou para trás, era uma coisa muito horrível, porque os médicos deformaram muito a minha perna, queimaram bastante, cheio de cicatriz, e aquela tristeza, porque
porque minhas filhas já não aguentavam mais dar banho em mim, porque eu já estava com quase 100 quilos. Eu falei, Senhor, recompensa minhas filhas para mim, porque junto comigo sofreram, choraram e apanharam. Nós fomos fazer uma visita. Naquela visita Deus recompensou minhas filhas. Deus batizou as duas com a promessa dos filhos. Assim, querido irmandade, Deus voltou as forças na minha filha, mas Deus passou na cidade de Júlio Mesquita. Deus libertou minha mãe, meu pai, tirou meu irmão do UTI, deu um coração novinho para o meu irmão mais velho. Mas se passou mais um tempo, eu fui congregar numa cidade chamada Chaporã, perto de Assis, junto com meu pai, junto com meu irmão. Terminou o culto, nós fomos fazer uma visita numa fazenda. Quando nós chegamos naquela casa, tinha mais ou menos 30 pessoas lá dentro. Quando nós entramos, todo mundo dobrava o joelho para orar. Levantando da oração, Deus falou comigo: meu servo, entra dentro do quarto. Eu pedi licença para o dono da casa. Meu pai me pegou na cadeira de roda, me empurrou até a porta do quarto. Ali eu entrei sozinho, fechei a porta, apaguei a luz. Na hora que eu apaguei a luz, entrou um clarão muito grande dentro daquele quarto. No meio daquele clarão apareceu um varão de branco na minha frente. Aquele varão de branco, os seus ombros penetravam no teto, as suas mãos eram muito grandes. Sentado eu sobre uma cadeira de roda, com a mão direita ele estendeu nas minhas duas pernas, arrancou fora. Com a mão esquerda ele estendeu duas pernas novas para mim. Abri a porta do quarto e comecei a pular no meio da sala. Na hora que eu saí pulando no meio da sala, Deus batizou 8 com a promessa naquela hora. Foi um movimento muito grande. O céu nos abraçou naquela noite. Ninguém já não entendia mais ninguém. Quem não tinha fé, a fé apareceu. Quem estava fraco ficou forte. Assim, querido irmandade, é tão gostoso contar um milagre numa igreja que tem fé que crê no milagre. A igreja já percebeu quem está aqui junto com nós. Assim, querido irmandade, mas nós tínhamos que deixar todo mundo chorando naquela casa. Meu pai colocou a cadeira de roda no porta-mala do carro. Deixamos todo mundo chorando. Voltamos para nossa cidade chorando. Passei na cidade de Marília. Minhas duas filhas estavam na casa do meu irmão. A mais nova brincando no corredor da casa. Eu falei, filha, vem no colo do pai. Minha filha bastante assustada. Ela não acreditou aquilo e dizia: não, você não é meu pai, ele é paralítico, ele não anda. Eu falei, filha, faz anos que o pai não pode pegar você no colo. Vem no colo do pai agora. Minha filha veio correndo, eu fui em encontro da minha filha. Nós abraçamos, Deus abraçou nós com uma virtude. Meu sobrinho veio correndo quando viu aquilo. Nos abraçou, Deus batizou meu sobrinho com a promessa. Assim, querido irmandade, terminamos de chegar em Júlio Mesquita. Era do sábado, domingo. Amanheceu o dia na cidade. A notícia se espalhou. Júlio Mesquita desceu dentro da minha casa. O primeiro que chegou em casa, está lá até hoje, foi o prefeito e o fisioterapeuta que cuidava de mim. E o prefeito dizia: Eliseu, paralítico não anda, prova para nós. E eu começava a correr nas ruas de Júlio Mesquita. Está lá para quem quiser ver. Aonde eu passava sobre uma cadeira de roda, eu passava correndo no meio da rua e gritava: já não sou mais paralítico, Deus fez um milagre. Todo mundo saía no meio da rua, me pegava no colo, erguia a mão para o céu e dava glória a Deus na terra. Assim, querido irmandade, de repente parou um carro na porta da minha casa. É o padre, está lá até hoje, chama Sebastião. E o padre dizia: Eliseu, eu fiquei sabendo do milagre, eu posso dar um abraço? Falei, pode, padre. O padre me abraçou e eu abracei o padre. Deus abraçou nós dois com uma virtude. Eu falei, padre, se você sentisse o que eu estou sentindo agora, você daria valor nas coisas de Deus. O padre começou a chorar e dizia: Eliseu, vai chegar um dia que você vai ver o dentro da congregação cristã do Brasil.
Assim, querida irmandade, chegou uma mulher na minha casa em desespero. Ela é pastora de outra igreja. E ela dizia: Eliseu, eu fiquei sabendo do milagre. Deixa eu contar essa obra na minha igreja. Na minha igreja não tem obra, não tem milagre. Eu falei: pode contar na tua igreja. Ela contou esse milagre na igreja dela. 16 saiu da igreja dela e batizou na congregação. Assim, querida irmandade, voltei na medicina de Marília, chamei os médicos e enfermeiros. Eu falei: doutor, vocês lembram? Passou um moço aqui, desenganado por causa do iodo. E o médico dizia: sim, nós lembro, escapou da morte, mas não escapou da cadeira de roda. Esse nunca mais anda. Eu falei: então, doutor, aquele moço que passou na cadeira de roda, hoje se encontra de pé na tua frente. E o médico dizia: não, moço, paralítico não anda, prova para nós. Eu tirei o documento do bolso e entreguei na mão do médico. Puxou o relatório no computador, olhava no meu documento e dizia: Eliseu, é você mesmo? Conta como aconteceu isso. Eu contei o milagre para os médicos e enfermeiros. Eles começaram a chorar. E o médico dizia: Eliseu, não deixa do seu Deus por nada nessa vida, porque agora nós cremos que existe Deus na congregação também. Assim, querido irmandade, Júlio Mesquita, quase 7 anos que não tinha batismo. Deus fez um rebuliço muito grande através desse milagre. Dentro de um ano que Deus me tirou da cadeira de roda, Deus preparou 8 batismos naquela cidade. Assim, querido irmandade, quando Deus tem que dar uma coisa para o teu filho, Deus dá coisa de primeira. Deus me deu 2 pernas novas para mim. Hoje não tem nenhuma cicatriz na minha perna também. Assim, querida irmandade, para Deus completar esse milagre, Deus preparou um outro casamento para mim. Busquei a palavra e Deus dizia: a segunda glória será maior do que a primeira. Assim, querida irmandade, trabalhando na roça, não tinha condições de dar um almoço. Queria nós marcar o nosso casamento numa quarta-feira. O prefeito chegou na minha casa e dizia: Eliseu, casa no sábado, eu pago o teu casamento. Marcamos o nosso casamento no sábado. Querida irmandade, o telefone começou a ligar. Para quem não tinha condições de dar um almoço, Deus preparou 3 bois no nosso casamento. Deus preparou um bolo de 150 quilos. Assim, querida irmandade, Júlio Mesquita está lá para quem quiser ver. Não tinha salão para caber o povo. O prefeito mandou enfeitar o ginásio de esporte para Deus honrar nós naquela cidade. Passou mais de 2.000 pessoas no nosso casamento. Assim eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Só me põe adiante para relatar para os irmãos uma parte da minha história. Nasci numa família onde minha mãe me ensinou a palavra de Deus da forma que ela aprendeu também. E eu tinha na minha mãe um exemplo de uma mulher de Deus. Porque a minha mãe, ela tinha um comportamento exemplar. Ela nunca usou nada de vaidade. Ela nunca tinha uma palavra bruta na boca. Minha mãe, quando ficava brava, ela falava mais devagar e mais macio ainda. Sempre nos ensinou que Deus era realmente o objetivo da nossa existência. E como ela tinha uma conduta muito boa, eu achava que não poderia ter uma igreja melhor do que a da minha mãe, porque ela tinha um comportamento muito bom, muito bom. É a minha mãe, todo mundo gosta da mãe, mas eu falo sem nenhum tipo de deformação da realidade. Ela era uma mulher admirável, no jeito dela ser. E eu, irmãos, quando eu era criança, eu tinha uma coisa dentro de mim que eu não entendia bem. Eu falava com a mamãe: mamãe, eu tenho comigo uma coisa que meus irmãos não têm. Porque eu tenho vontade de fazer uma coisa que eu não descubro o que é, mãe. Dentro de mim há um chamado para alguma coisa, mas eu não sei o que é isso, hein? Ela fala: meu filho, como eu vou saber também? Eu não sei. E aquilo me atormentava, eu sentia um vazio.
Eu queria alguma coisa, eu não sabia o que era. Minha alma tinha saudade de Deus, eu não sabia o que era aquilo ali. E o tempo foi passando, e eu comecei a ler a Bíblia. E concomitantemente, alguns amigos meus também começaram a ler a Bíblia. E nós nos encontrávamos, e eu falei com eles, eu estou lendo a Bíblia. E eles disseram a mim, e nós também estamos lendo a Bíblia. É bonito, não é? O comportamento de Jesus Cristo é maravilhoso demais. Que homem maravilhoso. Que coisas bonitas tem na Escritura. É uma pena que isso não exista mais hoje, mas o comportamento de Jesus Cristo mexia muito comigo. O livro de Salmos também eu achava muito bonito, aquela poesia espiritual. Eu chegava a escrever, eu pegava um papel e ficava escrevendo o livro de Salmos. Eu falei, como pode uma coisa tão linda assim? Que coisa maravilhosa. Só que, irmãos, embora que minha mãe fosse uma mulher especial, zelosa, a doutrina da igreja onde ela estava não era capaz de modelar Cristo no coração de ninguém, não modelou no meu também não. E o fato é que, encontrando com esses amigos, nós encontrávamos algumas coisas na Escritura que perturbavam a gente. Eu falei, escuta, eu li na Bíblia que existem dons. Nós lemos também. E cadê os dons? Eu não sei onde estão, mas na Bíblia fala que existe isso aí. E outras coisas mais. O Espírito de Deus se expressando, que olha que coisa bonita isso aí. E eu comecei a falar com mamãe, eu acho que essa igreja nossa não está certa não. Ela falou, meu filho, essa igreja nossa tem os homens mais sábios do mundo aqui. Esses homens têm uma formação invejável. São homens muito estudados. Eles sabem tudo. Eu falei, tá bom, mamãe. Eles sabem tudo, mas nossa igreja não é o que eu vejo na Bíblia. Não é. Não, filho, você está fazendo confusão. Você não conhece. Eu falei, tá bom. E o tempo passou. Meus amigos encontravam com eles ainda. E eu perguntava, vocês estão lendo a Bíblia ainda? Eu falei, nós estamos lendo ainda, lendo a Bíblia. Só tem um jeito para nós. Nós montar uma igreja para nós, porque essas igrejas que estão aí não tem o que está na Bíblia, não. Irmãos, eu continuei lendo a Bíblia, eles também. E eu falei com minha mãe, olha, eu vou largar essa igreja nossa aí, não vou ficar nela mais não. Eu falei, meu filho, se você largar essa igreja, você vai direto para o inferno. Porque a nossa igreja é a igreja certa. É a igreja milenar. Você não pode largar essa igreja. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pôr você para conversar com um homem que conhece Deus como ninguém. É o homem mais sábio que nós conhecemos. Ele vai conversar com você. Ele pode marcar reunião com ele. Eu fui até a casa dele, uma casa de 3 andares. No andar de baixo, subterrâneo, ele tinha uma adega e uma biblioteca. Cheguei até ele. Eu já conhecia ele, também me conhecia, porque ele foi professor meu, me deu aula de sociologia. Eu desci até lá e ele falou, Luiz, vamos tomar um vinho? Eu falei, hoje eu não quero vinho não. Hoje eu quero só respostas. Eu falei, pois não. Tinha uma mesa, ele se assentou do lado de cada mesa e me pôs do lado de lá. E falou comigo, então, pode fazer as suas perguntas, Luiz. Eu falei, bom, a minha primeira pergunta é a seguinte. Eu li na Bíblia que o Espírito de Deus fala no homem. Eu nunca vi isso aí acontecer. E a minha primeira pergunta é essa. Por que você estuda sem parar, ao invés de pedir que o Espírito de Deus fale na sua boca? Eu falei, meu filho, um homem sem estudo, ele não tem valor nenhum. Eu falei, tá bom. Minha segunda pergunta é a seguinte. Eu li na Bíblia que existem dons. Eu nunca vi um dom, mas a Bíblia fala que tem. Por que você não tem dom, nem eu, nem ninguém aqui tem dom? Eu falei, meu filho, quando Jesus Cristo levou os apóstolos, levou os dons também, não tem mais dons. Eu falei, eu vejo um Deus na Bíblia e outro na sua boca. Eu desisto, eu pensei comigo, eu desisto. Eu estou procurando uma ilusão. Mas eu procurei outro representante ainda que havia feito uma pós-graduação aqui em Roma. Eu procurei ele, fui até ele na universidade, já conhecia, ele também tinha sido professor meu. Sentei-me com ele na cadeira,
perguntei para ele, eu falei com ele, por favor, eu quero conhecer Deus. Me apresenta a Deus, eu quero chegar perto de Deus. Irmãos, os ensinamentos que ele me deu me esvaziaram as esperanças todas. Eu estou perdido. Esse homem que sabe tanto. Eu desisti. Falei, eu fui numa certa igreja evangélica, falaram meu nome lá na frente, fui muito bem tratado. Falei, também não é isso que eu estou procurando, não. Eu desisti. Falei, eu não vou mais procurar nas igrejas. O que eu encontrei na Bíblia, nas igrejas não tem. Eu desisto. E meu pai era um homem muito, muito bom, mas ele não era religioso como minha mãe, não. Ele era meio, sim, meio largado com as coisas de Deus. Ele brincava comigo, meu filho, ó, sua mãe fala que Deus fez o mundo, que Deus existe, ela fala a verdade. Deus existe mesmo. E ele que fez o mundo mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa, ele fez o mundo e foi embora e nunca mais voltou aqui. Isso aqui tá uma coisa ruim toda a mim. E eu ficava pensando que talvez a explicação para tudo isso aqui não esteja aqui mesmo, não. Estou procurando um lugar errado. Esses religiosos, eles só conhecem religião, Deus eles não conhecem. Eu vou procurar Deus, talvez em outras civilizações. Eu imaginava que talvez seres de outros planetas, civilização alienígenas, tivessem uma condição de conhecimento mais avançado e tivessem eles, então, uma resposta para tudo. Eu me dediquei, então, a um estudo, me filiei a uma certa ordem, e daí para frente eu comecei uma busca interminável. Me filiei a uma ordem de pesquisa metafísica, e eu experimentei coisas que são coisas que existem, são terríveis demais, mas eu achava que era poder mental. Nunca imaginei que fosse coisa do inimigo. Porque com ele também nunca quis nada, até porque eu parei de acreditar nele. Os amigos falavam essas coisas assim, olha, se existe mesmo um demônio, uma assombração, manda ele lá em casa falar comigo, eu quero ver ele. Eu estava louco, não sabia, né? Mas Deus teve dó de mim. Eu só vejo assombração, diabo, essas coisas, em homem medroso. Homem corajoso, eu nunca vi relatar que viu essas coisas. E o fato é, irmãos, que eu comecei então a fazer esses estudos. Eu trabalhava, estudava, me formei, tinha uma vida normal. Ninguém sabia da minha procura metafísica secreta. Também me filiei ao grupo de ufólogos. E eu vi muita coisa. Eu ia em Belo Horizonte uma ocasião, na Praça 7, uma praça grande, com pessoas desconhecidas. Eu vi esse espírito de adivinhação que Paulo expulsou daquela moça. Eu vi esse espírito ali, só que eu não acreditava que era espírito, não. Ele falava assim com uma pessoa, você está desempregado, tem 3 filhos, sua mulher te largou. Você está com problema de saúde, isso nos seus rins. Você, esse chapéu na sua cabeça nem sequer é seu, você tomou ele emprestado esses dias. E foi assim. E eu falava, é isso aí não. Esse é o poder da mente, é o segredo é a mente do homem. Depois eu estudava na universidade e lá tinha um moço. Eu nem lembro se ele estudava lá, aliás. Estudava não. Eu falei assim, você precisa conhecer fulano de tal. Flávio. Ele procura as coisas que você procura também. Eu falei, me apresenta a ele. Eu queria, porque eu tinha visto muitas coisas, mas eu queria ver a telepatia. Alguém que conseguisse ler o pensamento do outro. Eu falei para ele, Flávio, você lê minha mente? Ele ficou me olhando. Eu não consigo ler sua mente. Mas se você externar, seja o que for, eu falo. Tá, muito bem. Se eu escrever num papel meu pensamento, você fala? Eu falei, falo. Então tá bom. Pegou uma caneta, pegou um papel. Ele ficou me olhando, eu falei, não senhor. Você não vai olhar o movimento de minha mão. Vira de costas. Ele virou. Falei, vai lá para o fundo do corredor da universidade. Ele foi lá para o fundo. E eu escrevi, eu falei, agora, Flávio, você vai passar a maior vergonha da sua vida, porque também eu sou esperto. Conheço isso aí. Que não tem ninguém para te falar, passar cola, nem se vai ver o movimento da minha mão. Eu escrevi assim, a vida não é somente matéria, mas também espírito. Quando eu fui escrever espírito, eu errei, risquei, escrevi por cima espírito. Peguei o papel e fiz assim. Tinha uma janela de madeira do meu lado, eu coloquei. Falei, aí Flávio, fala o que eu escrevi. Ele abaixou a cabeça, se pôs a mão na cabeça, abaixou. O Luiz escreveu assim, a vida não é somente matéria, mas também espírito. Você errou, mas está escrito espírito por cima. Foi terrível isso aí.
Aí eu me entreguei nessa ordem metafísica. Eu não posso contar aqui as experiências que eu tive, nem convém que eu conte. Mas eu vi muita coisa. Eu vi objetos mexer sozinho, a telecinese que eles chamam, sem ninguém pôr a mão. E eu tirei tema porque, às vezes, com um campo magnético, você mexe com metal. Nós tínhamos colocado um objeto inerte ao magnetismo, isopor. Esse moço fechava os olhos e ele saía mexendo com isopor. Eu falei, aqui não tem campo magnético, isso aqui é o poder da mente. Vi muita coisa, irmãos. Só que eu voltava na Bíblia porque meu vazio não acabava. Eu participei de sessão mediúnica, estudei o livro, estudei o kardexismo. Eu comecei a estudar tudo. Eu falei, o vazio não acaba. Eu falei, mamãe, não sai do meu coração isso. O que será que eu tenho? Por que meus irmãos não são assim? Eu tenho uma vontade de fazer uma coisa, mas eu não sei o que é. Eu também não sei, filho. E mergulhado nesse mundo metafísico, com experiências em outras áreas. Uma ocasião eu escutei pela primeira vez a voz de Deus. Eu nunca tinha escutado a voz de Deus. Eu estava dormindo, exercitando essas coisas todas. E eu chegava a falar coisas, acho que Eliette nunca me viu contar isso. Eu tinha uma namorada naquele tempo, eu não gostava dela. Essa namorada era boliviana. Ela tinha chegado da Bolívia. E eu falei para ela, você encontrou com uma pessoa assim, 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 você fez isso, isso. Ela começou a ficar assustada, estou com medo de você. Estou ficando com muito medo de você. E eu pensava que a minha mente tinha aberto, eu tinha exercitado mesmo o poder da mente. Mas eu falo para vocês que era Satanás que me enganava, eu não sabia. E durante esse tempo aí, a voz de Deus falou comigo assim, tu és zambujeira. Zambujeira. Eu nem conheço essa palavra. Saí pelo lado de fora do quarto, fiquei olhando, falei, como que pode uma voz falar com um ser humano, me acordar, uma voz forte, e não tem ninguém que seja o autor dessa voz? Como que pode isso? Eu não dormi mais, falei, como pode uma voz falar comigo? Eu não estou louco, eu tenho certeza que eu não estou louco, mas como que pode uma voz falar? Eu não vejo ninguém. Outro dia cedo eu falei que minha mãe era solteira. Mamãe, você conhece a palavra zambujeiro? Não, meu filho, eu também não. Peguei o dicionário e achei escrito lá, zambujeiro, Oliveira Brava. Falei, boa coisa eu não sou, hein? Oliveira Brava. Depois, quando o senhor me chamou lá na frente, eu abri a Bíblia e caí assim. E você, que no passado era zambujeira, eu te enxertei na verdadeira videira. Agora você não fica soberbo não, senão quebra você também, hein? Você dá fruto agora próprio dessa oliveira que eu te enxertei nela. Eu entendi, a zambujeira eram essas doutrinas caídas nas quais eu debrucei meu conhecimento, e a videira verdadeira é Cristo, e a seiva dele é o Espírito Santo. Eu continuei a minha busca, irmãos, porque eu também não sabia onde procurar a resposta. Encontrava com esses amigos, um é o diácono mais antigo de Viçosa, outro, hoje. Outro companheiro meu, o senhor chamou. Aqueles ali o senhor chamou todos. Eu continuei essa busca aí. Depois de uma noite me aconteceu uma coisa muito terrível que me marcou profundamente. Eu estava dormindo. De repente sumiu o teto do meu quarto e eu vi o céu, só que era de noite. Mas quando eu tive a visão, não era noite, era dia. A abóbada celeste estava azul. E no meio do céu se formava uma bola muito azul, de um azul muito intenso. E era um barulho muito forte, as pessoas caíam com essa bola que se abria, como se o céu fosse aberto por dentro, lá de cima. Alguém abrisse, ele começou a abrir. E eu percebi uma coisa terrível. E eu falei, Jesus Cristo vai descer aí. E se ele descer, eu vou direto para o inferno. Isso ninguém falou comigo. Essa consciência plena tomou meu ser. E eu gritei bem alto, meu Deus, é o juízo final. Mas eu não estou preparado. Eu tremia, um pânico tomou minha alma, um medo sem limite, que eu percebi que eu ia ser condenado. Eu falei, não há justificativa para mim. Eu não tenho justificativa, eu vou ser condenado agora. E eu falava, eu não quero ver Jesus Cristo agora, eu não quero. Eu não posso ver ele agora. A cena parou. E eu estava com meu coração disparado, eu queria sumir dali. Mas uma força muito grande fazia as coisas acontecer e tudo começou outra vez. Tudo igualzinho.
Eu ficava com medo. Dessa vez ele vai aparecer. Mas ele não apareceu. E uma terceira vez mais, irmãos, eu fiquei em pânico. Suava muito, muito assustado, o coração disparado. Eu falei, o que eu vou falar com as pessoas? Como que eu vou procurar um lugar que faz o homem preparar para o juízo final? Onde que eu vou procurar isso? Os teólogos que sabem tudo não me falaram nada. Eu estou perdido, eu não sei onde eu vou procurar isso aí. Eu começava a ler a Bíblia outra vez. Até que um dia eu morava em Ouro Preto, trabalhava na universidade lá, depois eu fui convidado para a Universidade de Viçosa, onde eu me aposentei. Mas nessa ocasião eu estava em Ouro Preto. Eu ia aos finais de semana em Viçosa, da onde eu sou, para visitar meus pais. Eu estava lá. Um amigo meu falou, rapaz, tem uma igreja aí que tem as coisas que a gente falava. E ele falou assim, até demônio se entrar lá, eles expulsam, viu? Ah, é? Tá bom. Depois o outro falou comigo mais detalhe. Ele me leva lá, deixa eu lá ver. Fui lá, barbudo, usava barba. E cheguei lá, era de dia, de óculos escuros, estava sol. E tinha batismo, eu nem sabia o que era batismo. Entrei, subi a rampa. Mas, cara, na verdade não era igreja. Era uma saleta assim. Fui um amigo meu comigo, que havia falado que existia essa gente. Nós entramos. Essa pessoa que estava lá, depois se tornou grande amigo nosso, orou no meu casamento. Eu já levou, chamava-se Pedro Tondinho. Ele estava atendendo um batismo. Eu era praticante de arte marcial e fui professor de karatê. E eu aprendi que o homem não pode chorar. E eu hoje resisto para não chorar. Hoje várias vezes eu quis chorar e segurei. Sou chorão, mas choro escondido. Mas eu choro. Mas naquele tempo eu não chorava não. E eu quando olhei para o meu amigo ele estava chorando. E eu fiquei muito bravo. Falei, que vergonha. Chorando igual uma mulherzinha que perde todo mundo. Eu fiquei muito bravo. Eu fiquei sem lugar. Falei, puxa vida, perde mim ainda, que vexame. Ele começou a chorar. Depois ele falou assim, eu vou batizar. Ah, bom, agora é só o que faltava. Você está chorando e vai batizar. Ainda eu pensando comigo, você nem conhece essa doutrina, que gente é essa? Que povo é esse? Não é assim, a gente não batiza assim não. Você vai batizar na doutrina que você não conhece. Eu pensando, eu fiz assim nele para segurar. Eu falei, rapaz, você tem que aprender que não é assim. Quando eu ia segurar ele, me caiu um temor do céu. Não foi Deus que fez isso aí, porque eu não tinha esse temor. Me veio esse pensamento. Deus forjou esse pensamento em mim. Se essa obra for de Deus, eu não ponho minha mão. Mas se for, eu tiro o meu amigo, nem que ele é bobinho demais. Ele batizou mesmo. Eu estava com ele por aqui na garganta, quando chegou lá fora, eu contei a prosa que eu queria para ele. Chorando e na batida, eu falei para ele que eu quis. Falei, calma, calma. Está tudo muito bem. Agora só tem uma coisa. Quando eu subi essas escadas, eu olhei para o céu e falei, meu Deus, eu cansei das bandejas que o mundo oferece. Eu cansei. Como eu desejava ter a bandeja de Deus perante mim para eu comer uma comida celestial. Esse homem parou, olhou para nós. Você viu? Eu falei, vi. Deus falou, você entrou aqui e falou que você cansou da bandeja do mundo, não foi? Pois eu te mostro a minha bandeja, a minha palavra. Aqui é meu espírito que fala com você e eu não quero nada seu, eu só quero seu coração. Eu chorei. Deus falou tudo que estava no meu coração que eu conversei. Aquele homem falou tudo. Você tem que confessar porque ele falou que você ouviu também. E tudo bem, eu ouvi. Mas eu acreditar que era Deus, infelizmente eu não acreditava. Falei, tá bom, deixa para lá então, não vamos discutir não. Falei, deixa ele aí, vai ficar nessa igreja então, pronto. Fui embora. Um dia eu voltei lá em Viçosa e encontrei com ele, eu sempre encontrava com ele. E aí, já está naquela igreja ainda? Falei, estou, e nunca mais vou sair de lá. Falei, o que te dá essa segurança de achar que você nunca mais vai sair de lá? Da onde você tirou essa certeza aí? Você sabe de onde eu tirei? Eu falei, não, eu estou interessado em saber. Eu estava ajoelhado no último banco, com as mãos assim, nas costas assim. E um dedo tocou a palma da minha mão. Eu olhei para trás, não tinha ninguém atrás de mim. Eu achei estranho. Como pode? E na hora da palavra, aquele homem que fala lá, ele não sabia falar ancião, aquele homem que fala lá falou assim, você, aonde você estiver, você vai ter que confessar que meu dedo te tocou dentro dessa igreja. Eu falei, foi exatamente assim que aconteceu, você está enfeitando? Eu falei, não, foi exatamente assim.
Falei, do jeito que você relatou, aconteceu? Eu falei, do jeito que eu relatei, aconteceu. Eu sou testemunho que esse dedo me tocou também as costas na costela numa ocasião. Falei, então, se eu vou lá então com você mais uma vez. Eu entrei. Esses dias até conheci o filho caçula dela, porque eu conheci como criança, agora é um homem de 2 metros de altura. Não o reconheceria mais. Tive com ele agora no Água Rasa. Filho dessa irmã. Levantou uma irmã, pobrezinha. Hoje Deus abençoou a família dela, ela está bem de vida, mas não era não. Um chinelinho surrado, uma roupinha toda, mas bem pobrezinha mesmo, limpinha, mas tudo pobrezinha. Ela levantou aqui na frente, irmãos, porque antes disso aí, eu entrei na igreja, sentei-me lá, e estava meu companheiro, que hoje é ancião também lá. Nós estávamos visitando. Eu saí para o lado de fora da porta assim, e ele também saiu. Nós falamos assim, não sei o que está acontecendo no meio dessa igreja aqui, rapaz. Eu entro aqui, me dá uma vontade de rir, uma alegria tão grande, e esse povo vai pensar que nós estamos rindo dele. Mas eu não sei que alegria é essa que me toma, eu também não sei. Essa alegria também me toma aqui dentro. Então, irmãos, nessa ocasião que a irmã começou a testemunhar, ela contou essa obra. Ela estava com câncer. O câncer tomou conta de todo o seu corpo. Os médicos fizeram uma abertura no abdômen dela para tentar fazer alguma coisa, costuraram, falaram com ele, olha, não dá para pôr a mão aí. O câncer tomou conta de tal maneira do corpo dela que ela virou, é uma metástase só. Infelizmente, eu nem vou tentar mexer nela. Você se conforme com sua sorte, você é um homem viúvo. É só você passar aqui, eu te dou atestado de óbito, não precisa nem trazer ela aqui mais. Não tem o que fazer. Você é um homem pobre, leva ela para casa, aqui não tem o que fazer com ela. Ela contava lá. Ela falou para ele assim, meu bem, eu estou desenganado. Me leva na igreja pela última vez, eu quero ouvir a voz de Deus. E o irmão, quando chegou, ele pediu para os últimos irmãos do banco saírem, porque infelizmente o cheiro dela não era insuportável. Sai daí, deixa, eu quero minha esposa entrar com ela. Na hora da palavra só. Na hora da palavra você falou assim, ô minha serva, você entrou aqui hoje, se você tem câncer, eu te curo. Eu sou teu Deus. Ela falou assim, você crê? Eu creio, Senhor. E aquele dia ela foi curada na palavra e nunca mais o câncer voltou. Tem mais de 40 anos, até hoje nunca mais voltou. E ela contou isso daí e sentou-se no banco. E quando ela sentou-se no banco, o senhor tomou ele em línguas. E eu falei com o moço do meu lado, escuta, quem ensinou essa mulher a falar hebraico? Essa mulher não sabe falar nem português. Isso é dom de Deus. Eu falei, dom de Deus? E na hora de orar, eu fiquei vendo isso assim, aleluia. Eu falei, por que você fica fazendo isso aí? É a presença de Deus, é a virtude do Espírito Santo. É virtude do Espírito Santo. Você tem certeza que é o Espírito Santo que está nessa igreja? Eu tenho certeza. Porque se for mesmo, não adiantou nada eu encontrar, porque o Espírito Santo não vai chegar perto de mim. Mas eu fui com aquela testemunha daquela mulher no coração. Ela voltou em Viçosa uns tempos atrás. Agora eu conheci esse menino dela, que era menininho quando ele foi embora. Agora está um homão. Encontrei lá na Água Rasa. E eu fiquei pensando naquela irmã. Falei, puxa, se fosse uma moça bonita, bem perfumada, honestamente eu não ia acreditar nisso. Mas aquela mulher sofrida, machucada pela vida, ela não foi fazer teatro, não. Ela contou a verdade. Eu voltei para o Preto e meu pai ficou doente. Me ligaram e falaram, seu pai não está bem. Eu corri para Viçosa. No hospital, meu pai agravou-se muito a enfermidade sobre ele. Até que o médico da nossa família falou, Luiz, acabou, infelizmente seu pai morreu. Ele era amigo da família até hoje, né? Chama sua tia Lara, tia Baixar, acabou tudo. Ele não pode ter acabado, foi acabou. Mas não pode ter acabado assim, eu nem despedi ele, mas acabou, não tem mais o que fazer. Eu fechei os olhos e lembrei daquela mulher falando, Deus me curou do câncer. E eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu estava com um maço de cigarro no bolso. Falei, se Deus fez para aquela mulher lá, aquela mulher falou a verdade. Eu vi no olhar dela que ela é mulher de verdade. Se Deus curou ela, pode curar meu pai também. Falei, meu Deus, vou fazer um trato com o senhor aqui hoje. Nunca mais eu fumo. O senhor devolve meu pai para mim? E eu nunca mais vou fumar. Peguei uma cigarra, dei para meu irmão caçula, que hoje também não fuma mais, porque o senhor chamou ele.
Falei, o que foi? Eu parei de fumar agora. Falei, por quê? Razões minhas. E fiquei quieto, parado no hospital. Passado um tempo, não sei quanto, veio o médico balançando a cabeça. Luiz, não estou entendendo mais nada nesse hospital. Falei, o que foi? Seu pai voltou à vida. Ele voltou à vida, eu vou levar ele embora para casa. Levei meu pai para casa e levei a fé dentro do meu coração. Falei, Deus escuta o homem. E nunca mais eu fumo. Eu tinha tanta vontade de fumar que eu saí andando pelas ruas. Saí do apartamento meu europeu, saí andando pelas ruas. Falei, fumar eu não vou, porque eu fiz trato foi com Deus e Deus me escutou. Não fumo mais. Você quer saber mais de uma coisa? Eu vou voltar naquela igreja lá. E voltei lá, vi o irmão que pregava, semi-analfabeto. Ele não construiu uma frase em português sem errar pelo menos tudo. Mas o Espírito de Deus falava nele, que eu não achei essa expressão naquele sábio. Falou comigo, ô Zaqueu, você subiu na figueira para me ver passar, porque eu parei de beber e de fumar. Essa noite eu vou cear contigo. Eu não entendi, mas guardei a palavra. E o cooperador da cidade me chamou para ir na casa dele. Ele falou, você vai me visitar hoje? Eu falei, vou visitar. A esposa dele fazia um salgadinho muito bom. Eu falei, eu vou comer o salgadinho e vou embora, porque esses crentes têm um tal de orar que eu não suporto isso ainda daqui a pouco. Vamos orar, eu vou embora antes. Eu comi o salgadinho, tomei um cafezinho, falei, agora eu vou embora. Quando eu estava saindo, disse, alto lá, agora nós vamos orar. Eu falei, pronto, aí. É isso que eu não queria. Fiquei no quarto, falei, não, vou orar aqui no quarto. E ele ficou assim, e eu fiquei preso lá em volta da cama dele lá. Puxa vida, agora não tem que sair daqui não. E eu vi ele falar assim, aleluia! Já não fala isso não. Glória a Deus! Falei, não. Fiquei ouvindo aqui tudo ali, esperando acabar para eu ir embora. Eu vi o diabo fazer muitas coisas, eu vi ele adivinhar, eu vi ele mexer com as coisas. Eu não ia falar muitas coisas, eu vi ele fazer, muitas. Mas eu digo para vocês, eu nunca vi, e ele não tem competência para isso, imitar a virtude do Espírito de Deus no coração de um homem. Ele não tem. Aquela noite, irmãos, eu senti uma coisa tão bonita, tão santa, tão pura. Começou a entrar no meu coração um sentimento. Aquilo que eu falava à minha mãe, mamãe, o que é que eu tenho que fazer? Aquele dia eu tive minha resposta. Você tem que encontrar com o seu Criador. Eu comecei a sentir uma coisa tão boa, que eu falei, aleluia. E quando eu falava aleluia, aumentava no meu coração. Eu queria que eles falassem mais depressa para eu falar mais, porque quando eu falava eu sentia. Glória a Deus, glória a Deus, e aquilo entrava no meu coração, aquela virtude. Estão demorando muito. Eu falo, glória a Deus, aleluia. Irmãos, foi uma virtude tão grande que barbudo, estrangeiro no meio daqueles irmãos, o Senhor me ensinou com evidência de nova língua. Eu comecei a falar em língua, eles levantaram da oração, o Senhor falou assim, abre a tua boca e dá glória ao meu nome, porque eu já recebo toda a glória que foi dada nesse lugar. Eu levantei, agora nós precisamos de orar para Deus controlar ele, perdeu o controle. Eu falei assim, ninguém me fecha a minha boca, não vou falar até morrer agora. O que eu estou sentindo é que eu nunca senti antes, não. Eu procurei a vida inteira isso aí. Eu fui para casa e eu falei mesmo, falei em língua, fiquei até rouco. No outro dia eu peguei 2 companheiros que estavam visitando a igreja, e agora eu virei crente. Você não virou, não. Eu virei, não acredito. Mas estou te falando que eu virei. Você não virou, eu virei crente, eu sou crente agora. Não acredito, você pode acreditar que eu sou. Mas por que você acredita? Fala para mim, eu vou te falar então. Ontem eu estava orando na casa do irmão Jeremias, veio uma virtude do céu, entrou no meu coração, e ela veio calma, serena, e foi aumentando, e quando eu comecei a falar, você me tomou em língua, você selou os 2 em língua dentro do carro. Eles falaram comigo, esse moço não fica 3 meses na igreja. 3 meses eu não fiquei, mas 35 anos já se passaram, e com a graça de Deus eu nunca mais vou sair do meio desse povo aqui. Eu sou de Viçosa, mas resido em Belo Horizonte atualmente, onde o Senhor tem me mandado desde o ano passado, de onde eu trago e levo a saudação de vocês com a santa paz de Deus. Amém. Alguma coisa que anunciar? Chamemos então outro cântico, irmãos.